Olá, vamos pensar numa coisa. O que realmente define uma pessoa como justa? A gente tende a achar que é uma questão de colocar as boas e as más ações numa balança. Mas e se a resposta for muito, mas muito mais profunda? Nessa nossa análise, a gente vai explorar uma ideia de que a justiça não tem tanto a ver com o que se faz, mas com quem a gente é. E a resposta, como vamos ver, é bem surpreendente. Certo? Então vamos começar com a pergunta de US$ 1 milhão. A maioria das pessoas provavelmente diria que uma pessoa justa é aquela que, no fim do dia, fez mais coisas boas do que ruins, né? Uma espécie de saldo positivo na conta. Mas será que a história para por aí? Então, essa visão mais comum, essa da balança, é logo de cara desafiada por uma verdade que vai muito mais fundo. A ideia central que a gente vai desvendar aqui é que a justiça de verdade não é sobre a contabilidade das ações, mas sobre a qualidade do ser. É uma transformação completa da nossa natureza interior. E para a gente entender isso, esse aqui vai ser o nosso caminho. Primeiro, vamos ver por que essa ideia de balanço não é suficiente. Depois vamos definir o que é uma pessoa justa de verdade. Em seguida, o negócio fica intenso. A gente mergulha na guerra que acontece dentro de todos nós, a luta entre duas almas. A gente vai entender a natureza de uma delas, a alma animal, e fechar com uma reviravolta. Como que o bem pode surgir de um lugar totalmente inesperado? Vamos lá? Ok, primeiro ponto. Por que essa visão de balanço entre o bem e o mal é considerada, digamos, incompleta nesse texto? E é aqui que a coisa começa a ficar muito interessante. De acordo com a fonte que estamos analisando, chamar alguém de justo, ou, usando o termo original, tzadik, só porque a pessoa tem mais méritos que pecados, é como usar um apelido, é um nome emprestado, não descreve a essência real daquela pessoa. Pensa nisso como um termo quase jurídico. No contexto de um julgamento divino, se as boas ações pesam mais que as más, o veredito é justo, a pessoa é absolvida. Mas e aqui está o pulo do gato, isso é um resultado, um veredito, não é uma descrição de quem a pessoa é na sua essência espiritual mais profunda. Então tá, se essa não é a definição real, qual é? Vamos agora para a essência da coisa, a definição absoluta de uma pessoa justa. Para ilustrar o estado interior de um verdadeiro tzaddik, a fonte usa esse verso aqui super forte, dos Salmos. E o meu coração é um vazio dentro de mim. O que isso quer dizer? Um coração vazio nesse contexto significa um coração que foi completamente esvaziado de toda a maldade. Um coração livre da própria natureza do mal. E aqui está grande a enorme diferença. Um verdadeiro tzaddik não é alguém que luta contra o mal e geralmente vence a batalha. É alguém que transformou a própria natureza a um ponto em que o mal foi completamente eliminado. A batalha acabou. O mal simplesmente não tem mais espaço ali dentro. E, pensando bem, isso faz todo sentido, né? Se um tzaddik fosse só alguém com um saldo positivo de boas ações, eles não seriam tão raros assim. Muita gente se esforça para fazer o bem. Mas alcançar esse estado de erradicação completa do mal, isso sim é algo para pouquíssimos. Para a gente entender como essa transformação sequer é possível, a gente precisa apresentar o conceito central que destrava toda essa filosofia. A base de tudo isso, vinda do Rabino Chaim Vital, é uma ideia radical. Cada pessoa não tem uma alma com um lado bom e um lado ruim. A gente teria, na verdade, duas almas completas e distintas vivendo juntas no mesmo corpo. E essa dualidade seria universal. É a chave para a gente entender aquela guerra interna que todo mundo sente, sabe? Aquela sensação de ser puxado para duas direções ao mesmo tempo. Segundo o texto, essa é a condição humana fundamental, não importa se para alguém justo ou ímpio. Então vamos dar uma olhada na primeira dessas duas almas, que seria a fonte dos nossos desejos mais mundanos, mais básicos. Essa é a alma animal, ou nefesh. A origem dela, segundo o texto, vem de uma fonte espiritual chamada Kelipa, que quer dizer literalmente casca, algo que esconde a luz divina. A função dessa alma é puramente vital, ela que anima o corpo físico, e o jeito que ela faz isso é se vestindo no sangue. E essa alma animal seria composta por 4 elementos espirituais, e cada um deles dá origem a traços bem específicos. Do fogo vem o orgulho e a raiva. Da água, aquela sede de prazeres. Do ar, a futilidade, a ostentação, a conversa fiada. E da terra, a preguiça e a melancolia. Sou familiar? Agora, a gente chega numa reviravolta bem surpreendente sobre a natureza dessa alma que parece ser tão negativa.
E aqui fica a grande pergunta. Se a alma animal é a fonte disso tudo que a gente falou, de onde vêm as qualidades boas que a gente também vê nas pessoas? Tipo compaixão, ajudar os outros. Como isso é possível? A resposta estaria num conceito bem específico: Kelipa Noga. Lembra que Kelipa é casca? A Noga é um tipo especial de casca, uma casca meio translúcida. Diferente das outras cascas, que seriam só escuridão, a Noga teria uma mistura de bem e mal. Segundo o texto, é desta fonte, que é ambivalente, que viria a alma animal do povo judeu. E este slide mostra a distinção que o texto faz a partir desse ponto. A lógica apresentada é esta. Como a alma de um judeu viria da Klipot Nogar, que contém bem, as boas ações teriam o potencial de serem genuinamente para o bem do outro, já as almas das nações do mundo, o texto afirma, viriam de outras Klipots, outras cascas, que não contêm o bem. Por isso, as boas ações delas seriam, na sua raiz, motivadas por algum tipo de interesse próprio. Resumindo a ideia do texto, a origem espiritual da alma determinaria a pureza da motivação. O bem vindo de uma fonte considerada impura seria, na essência, egoísta. Mas, e esta é uma exceção crucial que está na própria fonte, existem os piedosos das nações do mundo. O texto diz que as almas deles também viriam daquele Patnoga, o que permitiria a eles, sim, agir com uma benevolência totalmente genuína. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Se a nossa vida interior é de fato uma batalha constante entre duas almas, o que significa vencer essa guerra? Seria o domínio completo de uma sobre a outra? A aniquilação de uma delas? Ou quem sabe, encontrar um jeito de criar uma harmonia entre as duas? É uma pergunta que fica ecoando na jornada de cada um de nós.